Bom dia a todos. A palavra de Deus hoje, ela está ali no livro de 1 Samuel, onde nós vamos meditar sobre uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela certa vez, diz a Bíblia, no capítulo 1, no verso 9, diz que certa vez, após terem comido e bebido em Siló, uma cidade, Ana se levantou e, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Isso, a cabeça dele não passará na navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Esse é o texto de 1 Samuel, do capítulo 9 até o até o verso 18. Nesse trecho, como nós vimos, Ana estava em aflição e ela não foi compreendida pelo seu sacerdote. Ela estava dentro da casa do Senhor. O sacerdote é um homem que está diante de Deus, sabe bem a diferença de uma contrição de espírito, de um quebrantamento, de uma alma dolorida, porém fiel ao Senhor. E, no entanto, ele olha para Ana e não enxerga que a alma de Ana estava angustiada. A Ana vivia um problema dentro de casa, uma competição, uma pressão interna. E por conta do peso da tradição de se ter um filho, e de quem tem um filho é um fato inédito, abençoado, com certeza até hoje ter um filho e ter uma família constituída é bênção. Mas nesse caso, para ela, era uma cobrança. Quantas vezes também você, às vezes até já está formada, já fez tudo o que tem que fazer, e as pessoas te cobram um bom emprego, né? E muitas vezes nem são as pessoas, às vezes somos nós. Outras vezes a gente se cobra, como é que a gente não teve iniciativa em determinadas circunstâncias, né? Como é que anos se passaram e a gente não tomou uma iniciativa perto de alguma coisa. Muitas vezes essa cobrança, ela atinge as nossas emoções de tal forma que ela nos abate. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não mudou. A atitude de Ana frente às angústias, ela foi correta, ela foi para a casa do Senhor. Mas, nesse caso, quem poderia compreendê-la, que era o sacerdote, também não estava atento a essa aflição de alma e não percebeu, não discerniu. Mas Ana estava em profunda comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que as nossas lágrimas diante de Deus, elas não são indiferentes. Deus recolhe cada uma dessas. O livro de Apocalipse diz isso, que Deus dá atenção, que Ele ouve cada oração nossa. Então, Ana estava ouvindo e ouvindo com dor, com angústia. Se você lembrar bem, o Jesus também fez a mesma coisa. Quando estava em angústia, orou no jardim do Getsêmani, ali na cruz. As orações de angústia não são esquecidas, porque Deus deu força para que Jesus se levantasse, fosse crucificado e ressuscitasse, porque esse era o projeto, que ele ressuscitasse pelos nossos pecados e assim, se oferecendo em sacrifício, nos religasse com Deus. E as atitudes de Ana, o pedido de Ana, que era a Deus, para Deus, na casa de Deus,
nada impediu de ser ouvido, ainda que as circunstâncias terrenas, que o sacerdote que lá estava, que poderia interceder por ela, não tivesse compreendido. Mas o interessante é que Deus usa quem Ele quer, e o Senhor Deus não nos deixa de abençoar, ainda que o instrumento de bênção não esteja compreendendo perfeitamente. Quantas vezes também você já orou pelo pedido de oração de alguém sem necessariamente entender a profundidade do pedido de oração feito a você? Assim foi com esse sacerdote. Ele não compreendeu perfeitamente, mas entendeu que Ana precisava de ajuda. No primeiro momento, ele até repreende, ele acha que ela deve estar bêbada àquela hora, porque era um clima de festa, e como é que ela ainda estava falando sozinha, sem som, mas ela diz que não. Ela mostra, ela confessa que o coração dela estava angustiado, que ela precisava estar bem cedo na casa do Senhor. Ela precisava estar diante de Deus, e aquele era o lugar de refúgio para ela. E a Bíblia mesmo diz que o Senhor é nosso refúgio. E Ana foi para a casa do Senhor, ela estava no lugar certo. Então, diz que o sacerdote abençoa aquela mulher. O homem de Deus, ele não compreendeu a situação, mas ele não impediu que a bênção chegasse até lá. Ele fez a parte dele. Ele abençoou aquela mulher e disse para ela ir em paz. Então, Ana ouviu, ela recebe a bênção de Deus, mesmo num contexto que talvez eu, você, muita gente ficasse chateada. Puxa, o sacerdote não entendeu, ainda está me questionando. Talvez ela se levantasse e ficasse irada se fosse outras pessoas. Mas Ana não sai do seu alvo. Ela olha para aquele homem e repete o alvo dela, a busca, a solicitação divina que ela foi fazer. Ela não sai do seu alvo, apesar das lágrimas. E aquele homem que inicialmente achava até que ela estava embriagada, ou seja, que aquilo não era uma realidade, ele diz para ela: vá em paz e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele transfere para Deus. Que coisa maravilhosa. Ele não entendeu, mas ele sabe que abençoador em Israel é Deus. O abençoador na minha vida, na sua vida, é Deus. Então, nós precisamos, na hora da nossa angústia, é buscar a Deus. E se pessoas ao nosso redor entendem ou não, o fato é que Deus nos abençoará. Mas esse homem, sem entender, ele abençoou. Ele disse: vá em paz. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela é além da nossa capacidade de compreensão. É meio esquisito, né? Uma pessoa que acabou de desconfiar que a Ana estava embriagada e não discerniu que ela estava deprimida, entristecida, essa pessoa dizer para ela: vá em paz. Pois é, no meio da angústia, no meio da competição, no meio da incompreensão, a Ana ficou com o melhor. Ela buscou a paz. Ela ficou com a paz do Senhor. A paz de Deus, ainda que o clima esteja agitado. A bênção do Senhor, que renova o nosso ser, que amplia o nosso entendimento, que nos dá força. A paz do Senhor, acredite, quando nós não estamos achando que é o melhor ambiente possível. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus abençoou Davi no meio da guerra, da perseguição, porque Deus era fiel a Davi. Porque Deus se comprometeu em abençoar Davi. E quem não foi abençoado foi Saul, porque abandonou o Senhor. Mas no meio da confusão, Davi foi abençoado. Não é diferente aqui. Aqui, nesse momento, Ana também é abençoada. E Ana se agarra com as melhores partes, sabe? No dia da nossa angústia, da nossa tristeza, o nosso coração grita alto, dizendo que não vale a pena, que desista, não tem solução, é assim mesmo. Mas ouça e fique com os ouvidos atentos àquilo que Deus está dizendo, porque se estamos chorando, orando, entristecidos diante de Deus, nós vamos ouvir a resposta de Deus. Ainda que as pedras clamem, porque a palavra de Deus diz, né, que as pedras clamarão. Ou seja, Deus fez a mula falar na Bíblia, a mula de Balaão falou quando não tinha ninguém para falar, Deus fez a mula.
né? E a Bíblia diz que as pedras clamarão, que a mensagem do Senhor, o recado do Senhor chegará. O recado do Senhor na minha vida, na sua vida, vai chegar. E Deus usa, inclusive, a natureza para nos mostrar isso. Todo dia escurece, né? Todo dia a noite chega, todo dia a noite tira a visibilidade de paisagens lindas, mas todos os dias o sol volta, a claridade, o dia lindo volta, e a gente pode enxergar que a paisagem bela, bonita, nunca saiu dali. Então, na minha vida, na sua vida, na vida daquele que busca o Senhor e que se derrama diante dele, ele ouvirá. Deus hoje quer dizer para você: vá em paz. A minha paz te basta. A minha presença te basta. Quando estamos diante de Deus, ele já respondeu. Se você conhece as promessas de Deus, não pense, mas as promessas de Deus é para outra pessoa, foi para aquele contexto histórico. Não, as promessas de Deus são eternas. Elas são para você hoje também. Agarre essa promessa. Aquilo que Deus falou para Ana serve para nós. Porque essas palavras da Bíblia, elas são palavras de Deus, portanto, elas são palavras eternas. Elas têm poder, ela excede todo entendimento. Então, é com o coração que se crê nessa palavra, é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ana agradou a Deus em meio a lágrimas. Ana se colocou diante de Deus, porque ela executou aqui um princípio bíblico. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ela usou esse princípio. Ela disse: Senhor, o que me cobram é um filho, mas se o Senhor me der, esse filho é seu. Eu apresento o Senhor. O filho de Ana foi um maravilhoso sacerdote, profeta, e ele abençoou Israel. Ele foi criado na casa do Senhor. Ele foi uma bênção na vida de Ana e de Israel inteiro. E Ana não teve só esse filho, teve outros. Teve outras bênçãos. Então, eu quero dizer para você, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, a sua pressão, mas a paz do Senhor ela está disponível para você. O interessante desse texto é o verso 9 também. Diz que certa vez, após terem comido e bebido em Siló, ou seja, foi no final da festa, depois da alimentação, depois de terminarem a alimentação na festa, Ana foi buscar o Senhor angustiada. Em geral, final de festa, você já tendo comido e bebido e saciado, as pessoas vão descansar, elas não vão curtir problema. Mas a Ana, depois do momento da refeição, ainda permanecia com saciedade, mas da presença de Deus, da solução de Deus. Então, o seu dia pode estar no horário do almoço, pode estar após o café da manhã, após a janta, após o intervalo, na hora do almoço do seu trabalho. Mas eu quero dizer para você, a paz do Senhor, ela continua disponível se o seu coração continuar buscando a presença dele. Vamos orar? Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, porque Jesus é esse pão da vida. Senhor, ele nos sacia quando estamos diante dele, à mesa com ele. Então, eu quero lhe pedir, ouve hoje o nosso coração, as nossas necessidades, porque muitas vezes já nos saciamos aqui na terra, Senhor, com alimento, com almoço, Senhor, com passeio, mas estamos diante de Ti hoje, nos buscando, Senhor. Muitas vezes fizemos o possível, mas o que precisamos é o impossível, é o inatingível. Então, Senhor, olha para a nossa história hoje, ajuda-nos a atravessar, a manter o nosso coração adorador, colocando todas as coisas em primeiro lugar, em nome de Jesus, ter a nossa vida solucionada, alcançar aquilo que precisamos, mas não perder a referência de que o Senhor é Deus de todas as coisas, de que o Senhor merece o primeiro lugar. Senhor, que as situações que nos afligem, que muitas vezes nos levam às lágrimas, que elas não nos tire o referencial de que o Senhor é Deus e precisa ser buscado em todo o tempo, que na nossa vida o Senhor reine. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reconectou com Deus. Muito obrigada, porque das pequenas e das grandes coisas, cuida o Senhor na nossa vida. Muito obrigada, porque em Cristo há solução para todas as coisas. Nos entregamos hoje diante de Ti mais uma vez. Recebemos de Ti hoje a bondade e a bênção desse dia. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe você.